Sejam bem-vindos à nossa aula de número 9. Nessa aula nós iremos aprender o roque. Vamos entender o que é esse movimento no xadrez. Então o roque ele é um movimento especial de proteção do rei. É um movimento que vai tirar o rei da zona central do tabuleiro. É uma zona onde acontecem embates do jogo e vai levar o rei para um dos cantos do tabuleiro. Esse movimento também vai permitir que a gente consiga ativar uma das torres, pois o roque ele é um movimento feito em conjunto entre o rei e uma das torres ali no tabuleiro. Então o roque ele vai quebrar uma regra do xadrez, que é a regra de poder mover sempre apenas uma peça, né? No roque a gente vai poder mover duas peças ao mesmo tempo, vai ser o rei e uma das torres. Nós temos dois tipos de roque, o roque curto, que é o roque feito na ala do rei, e o roque longo, que é o roque feito na ala da dama. A gente vai ver os dois agora. No roque curto, então, que é feito na ala do rei, o rei ele vai se mover duas casas em direção à torre da ala do rei, vai parar ali na casa G1, como a gente pode ver aqui na segunda imagem, e ele parando em G1, a torre vai pular e vai parar ali em F1. Então o roque é um movimento muito especial justamente por isso, porque a gente, além de mover duas peças, as peças elas vão fazer um movimento em comum, né? O rei ele vai estar se movimentando duas casas e a torre vai fazer o movimento de pular, ele passar por cima do rei. Então isso só acontece nesse movimento que é o roque. Tem inclusive alguns requisitos que a gente tem que cumprir para poder fazer ele. Então a gente vai ver esses requisitos já já. Então aqui a gente tem a imagem do roque longo. O roque longo ele vai ser feito na ala da dama, com a torre que fica na ala da dama, e da mesma maneira o rei vai se mover duas casas em direção a essa torre, ele vai parar ali na casa de C1 e a torre vai pular, passar por cima do rei ali, vai parar na casa de D1, como a gente pode ver aqui nas imagens do slide. Muita gente confunde no roque grande achando que o rei ele vai se mover mais casas para se aproximar mais da borda do tabuleiro, mas é justamente essa a diferença entre o roque curto e o roque longo. O rei ele vai se mover apenas duas casas, tanto no roque curto quanto no roque longo. No caso do roque longo, a torre da ala da dama é que vai fazer um salto maior, parando ali na casa de D1 ao lado do rei. E o rei ele vai ficar um pouco mais longe da borda do tabuleiro, ele vai ficar um pouco mais centralizado. Por essa questão, também o roque curto ele acaba sendo mais comum, porque o rei fica mais longe do centro e também por ser mais rápido de realizar. Uma regra muito importante sobre o roque é que para fazer o roque é necessário que você sempre toque no rei primeiro. Então muita gente se equivoca na hora de fazer o roque pegando na torre ou até mesmo tentando fazer o roque com as duas mãos, pegando no rei e na torre ao mesmo tempo. Isso aí causa uma irregularidade, é um lance ilegal você tentar fazer o roque com as duas mãos. Para fazer o roque corretamente, você vai usar apenas uma das mãos, vai realizar o movimento com o rei colocando ele na casa correta, que finaliza a posição do roque, que a gente acabou de ver. Se for o roque curto, o rei vai parar na casa de G1, se for o roque longo, o rei vai parar na casa de C1. Logo em seguida, você vai pegar a torre, né, com a mesma mão e vai colocar ela na casa ali que finaliza o movimento. Se for o roque curto, a torre vai parar na casa F1, se for o roque longo, a torre vai parar na casa D1, mas sempre iniciar o movimento com o rei primeiro. Então nós vamos ver aqui agora os requisitos que são necessários para poder realizar o movimento do roque, que é um movimento muito especial. Então uma das primeiras regras que a gente tem que observar para poder fazer o roque é não ter movimentado o rei. Se você tiver já movido o seu rei, você não pode mais fazer o roque, ainda que você tenha voltado ele ali para a casa inicial. Então não está relacionado com o rei estar na casa inicial, está relacionado com ele já ter se movido em algum momento do jogo. Então se o rei já tivesse movido, você não pode mais fazer o roque. E também um outro requisito é que você não tenha movido a torre que você deseja fazer o roque. Então se você vai fazer o roque na ala do rei, a torre da ala do rei também não pode ter se movido. Se você vai fazer o roque na ala da dama, a torre que fica na ala da dama, inicialmente, ela também não pode ter se movido. Caso você tenha movido uma das torres, ainda é possível fazer o roque com a outra torre que não se moveu, caso o rei também não tenha se movido. Um outro requisito importante para entender sobre o roque é que você não pode fazer o roque quando o seu rei está em xeque. Então, se tiver alguma peça ameaçando o rei, não é possível fazer o roque naquele momento, não é possível fazer o roque para livrar o rei do xeque. Vai ser necessário você realizar um outro movimento primeiro ali para tirar o rei do xeque e, se for possível, depois você pode fazer o roque, mas com o rei em xeque não é possível. Também não é possível realizar o roque quando o rei vai passar por uma casa que está atacada nesse percurso do movimento do roque. Então aqui a gente tem nessa imagem a possibilidade de fazer o roque curto, mas nesse momento não é possível porque a casa F1 está atacada. O rei, para chegar até a casa G1, ele teria que passar por essa casa de F1 que está sendo atacada pelo bispo. Então nesse momento aqui não é possível de fazer o roque. Um exemplo muito interessante aqui para tirar uma dúvida sobre o roque aconteceu numa partida aí entre o Vitor
Fyodor Korchnoi e Anatoly Karpov, aí, grandes campeões, grandes nomes do xadrez mundial, onde o Korchnoi ele queria realizar o roque para acabar tirando a torre dele ali do ataque do bispo, como a gente está vendo aí nessa posição, e ele ficou na dúvida se ele poderia fazer o roque com a torre estando atacada. Então ele solicitou ali a presença do árbitro para tirar essa dúvida. O árbitro confirmou para ele que ele poderia fazer o roque, e então ele fez o roque ali tranquilamente. Então essa é uma dúvida que pode surgir, se você pode fazer o roque com a sua torre atacada. Então com a torre atacada você pode fazer o roque. Agora com o rei atacado ali, o rei em xeque, não é possível fazer o roque. Vamos ver na prática agora como funciona esse movimento. Então nós temos aqui no tabuleiro agora nesse momento uma posição simétrica, onde é possível realizar tanto o roque grande quanto o roque curto com as peças brancas e também com as peças pretas. Então no caso de tentar fazer aqui o roque com as peças brancas, eu vou fazer primeiro o roque curto, depois o roque longo. Então o roque curto aqui com a torre que fica na ala do rei, o rei vai se movimentar 2 casas em direção a essa torre, ele vai parar aqui na casa de G1 e automaticamente, como eu estou jogando aqui no tabuleiro digital, a torre já vem para a casa F1, finalizando o movimento. Se você estiver jogando no tabuleiro presencial com as peças, vai ser necessário você fazer aí o movimento com o rei inicialmente, deixando ele na casa final do movimento, e depois você pega a torre e coloca ela na casa que finaliza no movimento do roque, como a gente pode observar aqui. Então vou realizar também o roque curto aqui com o rei das pretas. Ele vai movimentar então 2 casas em direção à torre, a torre vai parar automaticamente. Então vamos voltar aqui na posição inicial para a gente realizar agora o roque longo. O rei então vai se movimentar 2 casas em direção à torre, a torre salta e para aqui ao seu lado automaticamente, e com o rei das pretas aqui é a mesma coisa. O rei vai se movimentar 2 casas e vai parar aqui a torre ao lado do rei. É muito importante também entender uma outra regra sobre o roque. No movimento do roque, o rei não pode parar no final do seu movimento ali numa casa que também esteja ameaçada. Então, caso a casa esteja ameaçada, o rei não vai poder realizar esse movimento do roque. Agora que você já aprendeu como fazer o roque, é hora de praticar no link que eu vou deixar aí na descrição. Até a próxima aula.